Natália, fica à vontade, pode iniciar. Então, a Angélica me chamou para falar um pouquinho sobre privação do sono e saúde mental materna, né? Eu separei esse momento em alguns pontos para facilitar a nossa comunicação, né? Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho, né, sobre o que é privação de sono, que eu imagino, né, estamos em 20 pessoas, que algumas aqui são mães, né, são mulheres, já vivenciaram ou vão vivenciar esse momento, né? Então, a gente vai falar sobre privação de sono na maternidade, certo? Então, o que a gente vai falar são os aspectos em relação à mulher nesse período, né? Então, privação de sono é quando uma pessoa, ela dorme menos do que o seu organismo necessita, ou ela dorme de uma forma inadequada, né? Diante daquela realidade que a gente busca entender como sendo necessário para a pessoa se manter enquanto bem-estar, certo? Então, a gente sabe que a alteração, né, já na gravidez, existe uma alteração de sono, pode existir, né, diante do desconforto da mulher em relação à barriga, né, diante as alterações hormonais, diante a um processo de ansiedade, enquanto a realidade que ela está aguardando aquela gestação, né? E, posteriormente, no pós-parto, né, pode acontecer. Em geral, acontece. Qualquer mulher vai vivenciar esse momento de privação de sono, né, no nascimento do filho. Por quê? Né? Porque aquela criancinha, ela vai nascer demandando cuidado. Ela demanda cuidado. O bebê ele não tem aquela regulação de sono que a gente espera e que a gente, enquanto adulto, em geral, nós temos. Né? Então, a criança ela vai demandar, principalmente no primeiro mês, esse cuidado. Né? Então, a gente entende que existem os padrões de sono. Né? Só que a gente vai entender isso no momento de mais dificuldade, quando a gente é mãe, porque a gente vai pesquisar. Mas até então a gente não sabe, não é isso? A gente não sabe. Então, o padrão de sono vigília no bebezinho, né, no recém-nascido, ele está ainda em formação, né? A partir do nascimento, ele começa a se organizar, né? E nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de dormir. Mas a gente não sabe, a gente não tem o manejo e a habilidade de dormir. Né? A Angélica sabe falar mais, né, com mais propriedade que eu sobre isso. Então, a partir do nascimento, a gente precisa ser ensinado a dormir. Só que a gente também não sabe disso, que nosso bebezinho precisa desse direcionamento. A gente acha que o bebezinho ele apenas precisa dormir, né? E a gente vai, embala ele, balança, canta, né? Faz todos os processos que é natural, culturalmente, porque a gente aprende, porque a gente acha que é certo, não é assim? Então, essa alteração, né, que a gente passa enquanto privação de sono, tanto por questões hormonais, mas principalmente diante da necessidade dessa criança. Né? A gente sabe que um bebezinho recém-nascido ele pode dormir até 16 horas. Só que isso por dia, né? Só que isso não quer dizer que vão ser 16 horas seguidas. Né? São bloquinhos de sono que o bebê tem, né? E à noite o bebê demanda necessidades, né? De alimentação, né? Questão de cuidado mesmo, de se sentir confortável, né? Porque faz cocôzinho de madrugada, então desperta. E a mãe desperta junto, né? Nesse cuidado, porque vai mamar em geral, né? Então a gente tem além de tudo, a gente tem os ciclos de sono que nós adultos temos e o bebê a gente começa a perceber, né? Só que também a gente não sabia, né? E a gente começa a perceber depois. Quando? Quando a gente começa a estudar sobre, né? Então, a gente não sabe quando a gente é mãe, né? Por realmente não conhecer. E hoje eu digo que com a minha experiência de maternidade, uma consultoria de sono, ela é essencial antes do bebezinho nascer. Porque a gente não é verdade? A gente não sabe o que é um padrão de sono, a gente não sabe o que é um ciclo de sono, a gente não sabe o que são as janelas de sono, né? A gente não sabe Muito antes, né, do que vai vivenciar, porque aí a gente já vivencia aquela isso. situação
sabendo como controlar. A gente começa a controlar o que a gente consegue, né? Porque, por exemplo, um bebê se alimentar na madrugada, precisar se alimentar na madrugada, a gente não vai controlar, né? Ele vai precisar se Isso. alimentar. Mas aquilo que a gente consegue controlar para evitar que ele crie hábitos, né? Para que a gente possa se preparar até psicologicamente. Não, eu sei que ele vai acordar tantas vezes na madrugada para mamar, enfim. Ter esse conhecimento, né? Eu acho que gera uma segurança para nós e a gente sofre menos com a privação de sono, que como você falou, ela vai existir, mas a gente sabendo o que fazer, né? Lida melhor com a situação. Isso. Porque se ficar, nossa, eu nem sabia que o bebê tinha que acordar tanto, né? Eu não sabia que eu não podia acostumá-lo balançando e tal, e outras coisas. É. E é justamente isso. E a gente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, a importância de uma rotina de uma criança, né? A gente não sabe a importância de o que é também, né? Um ritual noturno, uma transição de calmaria para aquela criança, né? A gente, às vezes, fica sendo bombardeado de questionamentos, de sugestões, e a gente começa, né, junto dessa privação de sono, que a gente, quando vai buscar, a gente já está naquele pico, infelizmente, de angústia. Então, a gente já busca saber tudo isso, né, de fazer, por exemplo, uma aromaterapia para dar um auxílio, quando a situação já está incomodando, né, porque você já está sinalizando algumas demandas, né, porque a privação de sono, além de tudo, ela não vem acompanhada, ela não vem só. Ela não é viciada só a privação. Ela é viciada e vem com outros aspectos, né, que vem fragilizar ainda mais a nossa saúde mental, né, o que são, né, a insegurança em relação ao maternar, né? Será que eu estou cuidando direito? Né? Será que é assim? Né? Começa a me questionar se eu sou uma boa mãe realmente, né? A me angustiar diante dos questionamentos das pessoas, né? Começa a me questionar em relação a se eu vou dar conta, se realmente o que o outro diz é verdade, né? Se eu dou chupeta, se eu não dou chupeta, o que é certo, o que não é, né? Se eu deixo meu bebê dormir no claro, se é no escuro que tem que dormir, né? Se eu deixo dormir na cama ou se eu deixo dormindo em outro quarto, né? Então vem a questão de expectativas ideais que eu começo a me prender, né? Fora as alterações hormonais, né, as alterações parentais, né, que a gente passa, né, nesse momento, principalmente que é mãe de primeira viagem, tem essas questões também, né, por exemplo, de me tornar mãe, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso em relação se existe ou não instinto materno, né, então, também questionamentos, né, existenciais, né, enquanto sujeito, enquanto mulher, enquanto esposa, né, e vem a questão da vaidade, né? Nós temos também, enquanto mães, né? Enquanto mulheres, a gente vivencia 3 tipos de filhos na nossa vida, né? Então, a gente tem o filho da fantasia, o filho da imaginação e o filho da realidade. E tudo isso começa a se confrontar, a gente começa a viver tudo isso. E a gente começa a ver tudo isso, às vezes, sozinha, né? Sozinha. E porque não tem coragem de falar, porque o que é que o outro vai achar, porque, em geral, quando a gente está vivenciando algo que não é legal, que é triste, por exemplo, como é que eu vou viver? Falar de maternidade é algo que eu esperei tanto, em alguns casos, né? Muitas mulheres esperam tanto ser mãe, e eu tô triste com isso. Então é melhor não falar, porque o que é que as pessoas vão achar? Né? Que eu sou uma má mãe, né? Uma mãe mal. E a gente não pode ter essa concepção. Então, diante de tudo isso, né? Tudo isso, a gente começa a ter sinalizações, né? Só que a gente não tem, né, o hábito, antes de estar gestante, né, gestante e pós-gestante, né, no pós-parto, de nos observarmos. De observar que está tendo alguma coisinha errada comigo, né? Então, começa a aparecer um cansaço, né, um desgaste realmente, né, enquanto exaustão materna, né, que a gente começa a observar, né, então eu começo a ficar fragilmente, me fragilizando muito emocionalmente, começa a ter uma fragilidade emocional, né, começa uma irritabilidade, um esgotamento, né, começa a ficar com minha autoestima baixa, um alto nível de estresse, por exemplo, né, um sono excessivo,
né, uma tristeza, a tristeza ela começa a aparecer, né? Então, o organismo ele começa a sinalizar e a gente precisa dar atenção a isso, né? Alguns fatores ainda, né, a gente sabe que enquanto privação de sono, tudo isso pode aparecer. Só que existem alguns fatores que podem agravar ainda mais a privação de sono e os sinais podem ser aumentados, né, da privação de sono. Tudo isso pode ser aumentado. Por exemplo, o retorno ao trabalho. Porque antes você tentava dar um cochilinho enquanto o seu bebê dormia durante o dia, né? E depois que você retorna ao trabalho, né? Como é que faz? Né? Outro fator que pode potencializar é quando não só é o primeiro filho, quando você tem que dar atenção a outros filhos em casa, né? Que o horário não bate, então quando um dorme, o outro acorda, quando um tá dormindo, o outro precisa comer, precisa tomar um banho, então tem outras demandas naquela situação. Quando, por exemplo, existe uma ausência da rede de apoio, né? Porque a gente sabe que a rede de apoio ela é muito importante, né? Aí você pode pensar assim, mas eu não tenho família próxima, né? Então, se você não tem família próxima, a gente tenta fazer, né, esse laço, né, com um padrinho, por exemplo, né, uma comadre, uma pessoa mesmo que a gente possa estar contratando. E nesse ponto, Natália, também algumas pessoas até têm assim um certo receio quando a gente fala a palavra rotina, pensa que a gente quer engessar o dia do bebê, sabe? Enfim, que algumas mães podem pensar, nossa, mas eu não tenho tempo de fazer uma rotina, tal. Só que na verdade a rotina ela na verdade é uma saída para nós nesse sentido que você está falando, porque quando a gente coloca Isso. que não é o que geralmente pensa, não é nada engessado, não, é algo flexível, mas que você vai conseguir prever o horário que seu filho vai estar dormindo, você vai prever o horário que ele vai se alimentar e você consegue se organizar. Então, para uma pessoa que não tem seu tempo livre, digamos assim, para tirar a soneca, né, junto com o bebê, como você falou, uma pessoa que precisa voltar a trabalhar, enfim, até uma mãe de casa mesmo, é o meu caso, eu fico em casa, mas assim, eu tenho muitas coisas para fazer, né? Eu trabalho também. Então, assim, saber os horários que o seu filho vai tirar a soneca, né? Que ele vai almoçar, vai jantar, acaba ajudando, na verdade. Então, a rotina não ajuda apenas o bebê, né? Porque os bebês gostam de previsibilidade, isso passa segurança para eles. Por isso que é um dos pilares da Isso. educação. Mas a rotina também nos ajuda. E como ela nos ajuda, ela nos serve. E não a gente que vai servi-la, né? Então, não é porque você tem uma rotina que você não vai mais poder sair de casa, você não vai no final de semana na casa da sua mãe ou no aniversário. Não é disso que se trata a rotina. Mas ela se trata de uma ajuda para que você consiga lidar com essas situações adversas do dia a dia, porque você vai ter previsibilidade. Isso. E como você falou, né, a questão de previsibilidade para a criança ela é importantíssima, né? Ela saber o que vai acontecer durante o dia. Ah, mas o bebezinho só tem 3 meses, mas ele consegue compreender. Então ele fica confortável, né? Se irrita menos. E é muito importante que as pessoas compreendam isso, né? As pessoas que frequentam a casa, as pessoas que trabalham com pessoas que têm crianças, né? Que a gente pode sim sair, mas tem um período que a gente vai ficar fora e tem um período que a gente precisa voltar, né? E até mesmo essa mãe, essa família se prepara para isso, né? Porque, por exemplo, como você fala, você fica em casa, mas você se programa para a hora que Esté está dormindo, né? Você tem as suas atividades naquele período que Esté está dormindo, né? Então, você já tem toda uma programação que facilita a rotina de Esté e sua e da família inteira, na verdade, né? Então, você pode estar ali dando cochilinho com Esté, você pode estar ali organizando a casa, né, fazendo seus atendimentos, todo um processo, né? Então, a privação de sono, a gente sabe que quanto maior o tempo a gente passa em um estado de privação de sono, maior vão ser as repercussões que ela vai ter na nossa vida, certo? Então, essas repercussões, elas podem acontecer a médio prazo, vamos pensar assim, a curto e médio prazo, como, por exemplo, né, uma alteração em relação à empatia dessa mãe com a criança, né? Então,
ela começa a meio que não ter essa vontade de ter um cuidado, não perceber os sinais que a criança tem, né, diante essas sinalizações de esgotamento, de exaustão. E a longo prazo, né, a gente pode observar alterações emocionais significativas nessas mulheres, né, que isso quer dizer o quê? Né, o que a gente fala, principalmente, né, como baby blues, depressão pós-parto, ansiedade, por exemplo, um quadro de ansiedade, e tudo isso, né, que vem junto com essas alterações, não fala de uma mãe ruim, certo? É uma mãe que precisa de um suporte. Não é porque... porque às vezes tem essa confusão, né? De dizer assim, ela não está cuidando, né, da criança porque não quer. Né? Quando na verdade é por uma alteração emocional, que ali ela não tem energia suficiente, né? E essa empatia ela começa a regredir, a mulher ela começa a não observar que a criança ela precisa daqueles cuidados, né? E ela não tem como o que doar, né? Ela começa a não ter o que doar, porque a gente doa o que a gente tem, naquele momento a mulher não tem, né? Então, esses momentos, eles precisam de atenção. Esse momento, ele precisa necessariamente de atenção dessa mulher, de reconhecer que não está bem, de conseguir falar que não está bem, e desse meio que ela vive, as pessoas compreenderem que ela não está bem, ao invés de cobrar. Né, de cobrar. Porque você chegar, por exemplo, e diz, por que você ainda não deu banho nesse menino? Tem que dar banho nesse menino. E não observar que antes ela dava banho certinho, né? Chegava, a criança estava cheirosinha, da tomada banho, e agora não está. Né? Então, o que é que está acontecendo? Então, a gente tem que ter, diante de todas essas sinalizações que podem acontecer, a gente não pode, né, naturalizar ou romantizar a privação de sono. De dizer assim, não, é porque toda mulher passa, né, que pode durar anos. Porque, por exemplo, né, os relatos que a gente vê, né, meu filho começou a dormir com 3, 4 anos. E isso é como se fosse natural. A gente não pode. Existem conhecimentos que ajudam a melhorar a qualidade de sono da criança e da família, consequentemente. Né? A gente está aqui justamente com a Angélica, que está nessa formação para isso. Né? Ela está com esse propósito de mostrar assim, que não é uma condição que tem que ser normatizada. Né? Que a criança, claro, a gente sabe que a criança até 1 ano, ela pode ter de 1 a 2 despertar noturno. Né? Mas é um despertar que ela come, se consola e volta a dormir. Mas de ter, por exemplo, como eu coloco enquanto exemplo, até 8 despertares numa noite. Então, eu não posso achar que isso é normal. Né? Mais de 1 ano. Oi? Minha filha chegou a ter 12 despertares com mais de 1 ano, até eu educar o sono dela. Imagina. Isabela, né, minha filha já chegou a ter 10 despertares numa noite, né? Difícil. E isso a gente não pode naturalizar, não pode deixar, porque é um bebê que está aprendendo Não é. Não tem como. Eu fico cansada, né? Ela fica cansada, né? A criança fica, não é uma questão só minha, por exemplo, mas também. Mas a Isabela fica cansada. O bebê não tem como estar descansado. Se a gente não está, como é que o bebê vai ficar descansado? Né? E a gente tem outras situações que acho que é em outro momento, de outra live, né, para falar desses processos de associações, né, como a gente vê os materiais que a Angélica posta, que ajuda muito, né, mas é algo que a gente precisa estar atento, né? Então, a privação de sono é um aspecto vivido, né, que a gente tem um misto de emoções ali, que a gente pode se fragilizar emocionalmente, né? Tem uma autora que o nome dela é Teresa Maldonado, e ela tem várias leituras sobre o ciclo gravídico puerperal, várias obras, né, em relação à maternidade, ao puerpério. E ela fala que a mulher ela tem 3 momentos potenciais de risco emocional, né, na vida, que é a adolescência, o ciclo gravídico puerperal, né, e vamos falar assim, que é a menopausa, né, a menopausa. Então, a gente já sabe que o ciclo, né, gravídico puerperal, que a gente chama,
ele é um momento potencial de risco. Então, a gente precisa ter muita atenção para isso. Né? Porque até para a psicologia, quando a gente fala em puerpério, o puerpério ele não dura a mesma quantidade que enquanto fisiologicamente dura. A gente sabe enquanto fisiologicamente o puerpério, né, que é esse período de regulação do organismo, né, e da saúde mental também no pós-parto, dura 45 dias, 42, 45 dias, na literatura pontuar assim. Na psicologia, o puerpério ele pode durar até 2 anos, certo? Pode durar até 2 anos. Então, a gente precisa considerar a saúde mental nessa condição de 2 anos. Por isso que as alterações emocionais significativas, como, por exemplo, uma depressão pós-parto, ela pode acontecer até 2 anos, após o nascimento do filho. Né? Então, 1 ano depois que o bebê nasceu, começa a sinalizar algumas coisas. Aí a gente pensa, nossa, o que é? Uma depressão pós-parto. Mas o bebê está com 1 ano e meio, né? Mas é depressão pós-parto, certo? Então, antes da depressão pós-parto, né, diante de tudo isso, antes de falar da depressão pós-parto, a gente tem um fenômeno, né, que se chama baby blues. Não sei se, né, se é comum, enquanto se já ouviram, né, falar, mas o baby blues, ele é uma vivência, né, de uma labilidade emocional dessa mulher, né, nesse período, né, pós-parto. Ele pode durar quanto, né? E por que acontece? Né? É uma alteração, está ligada às alterações hormonais que a mulher tem, né? Nesse período de regulação que o puerpério é. Né? A mulher vai estar ali se regulando em tudo, está se adaptando em tudo, principalmente mulheres primíparas, né? Que estão ali na primeira gestação, no primeiro pós-parto. Então, a duração pode ser de até 45 dias. Passando dos 45 dias, pode se configurar enquanto uma depressão pós-parto, certo? Mas até 45 dias, a mulher começa a vivenciar algumas coisas, né? Algumas sinalizações. E qual é a incidência disso tudo, né? Dessa realidade nas mulheres? É um número assim, alarmante, realmente. Né? Então, 85% das mulheres pode vivenciar o baby blues. Isso quer dizer que uma em cada 4 mulheres vivenciam esse processo. E que processo é esse? Né? A gente começa a observar que a mulher ela começa a sinalizar uma ausência no maternar. Né? Então, eu começo a ficar mais cansada, eu começo a deixar o bebezinho mais de lado, eu gostava de estar muito com ele e não quero mais deixar o bebezinho mais no bercinho, né, ou do lado, né, eu não estou gostando de amamentar, né, eu amamento, não dá vontade de chorar, né, eu amamento porque eu preciso fisiologicamente, né, a criança precisa fisiologicamente, quando a amamentação é muito mais que isso, na verdade, né, é um vínculo, mas eu fico sem querer, né, ter esse contato com o bebê, eu faço as necessidades básicas, né, amamentar, cuidar, trocar. Né? Esse vínculo, ele começa a ser fragilizado. Né? Então, eu começo a ter uma sensação de fragilidade enquanto mãe, enquanto mulher, né? Uma sensação de tristeza, né? Uma vontade de chorar, e chora, né? E você diz assim, meu Deus, eu não sei por que eu estou chorando nesse momento, mas você chora. Né? Então, há um movimento de não querer ver pessoas, né? Não querer receber visitas, né? Que isso é algo que é muito comum no pós-parto, né? A gente receber bastante visitas. Além de ter um sentimento de solidão, né? De dizer, achar assim, mas meu esposo está aqui, minha mãe está aqui, mas eu me sinto só nessa condição de maternagem, né? Então, N fatores, né? Eu começo a ficar sem confiança, né? No que eu estou fazendo. Isso tudo começa a sinalizar que a mulher precisa ali de cuidado. Né? Precisa de atenção. Por quê? Porque a mulher começa a perceber que junto com a maternidade, junto com o bebê, não vem junto, como esperado, o instinto materno. Né? Porque muitas pessoas dizem assim, é inerente à mulher o instinto materno. E a gente precisa desconstruir essa percepção. Porque se fosse inerente à mulher, todo mundo ia conseguir amamentar perfeitamente, como sempre sonhou.
né? E todo um processo ia acontecer, né? Aquela mãe que pode não ter desejado aquela criança, né? Iria ter um envolvimento, né? E a gente sabe que tem mães que não desejavam a criança e podem permanecer nessa possibilidade ao ver a criança. A gente precisa respeitar, porque é uma condição nesse momento, por mais difícil que seja para a gente, né, enquanto sociedade, encarar que a mulher não quer gestar, né? Encarar que a mulher ela não quer viver a maternagem, né? Então a gente não considera um instinto, né? Porque a mulher fica esperando, como se a criança chegasse no colo e ela soubesse tudo o que precisa fazer. E a gente sabe que não é assim. Porque junto, né, com esse bebê que a gente imagina, o nosso bebê da nossa fantasia, né, que a gente idealiza. O que é o bebê da fantasia? Aquele bebê que a gente idealiza, que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê em novela, que a gente vê em filme, né, que é aquele bebezinho que dorme super bem, que você bota no peito e ele amamenta de uma forma linda, né, que não tem cólica. Mas junto, né, com essa percepção, vem o bebezinho real, vem a maternagem real, né? Que você vai se olhar no espelho e pode não se reconhecer enquanto corpo que você ali está vivenciando, né? Se olhar e não se reconhecer, né? Olhar para o seu bebê e não reconhecer, né? Porque ela começa a observar que aquele bebezinho real, ele sente fome, ele precisa tomar banho, ele precisa se trocar de madrugada, ele mama de madrugada, né? Esse bebezinho real, ele sente dor, ele chora, né? Às vezes não tem um consolo que você achava que era fácil, o bebê chora, vai pro braço da mãe e tá tudo certo, porque ele para, e não é assim, né? Não é dessa forma prática, né? Na minha realidade, Isabela é uma criancinha bem calma assim, em relação a isso, né? De cólica, não teve, não é de adoecer. Então isso facilita, mas não é uma realidade de todo mundo, né? A gente ouve que a cólica é algo que está na realidade de muitas pessoas, né? Na realidade, né, que é bem presente, né? Então tudo isso, né, começa a apresentar algumas sinalizações, né? Enquanto essa fragilidade emocional que é o baby blues, né? Então, diante de tudo isso, a mulher ainda precisa lidar com umas situações que agravam, né? Quais são essas sinalizações? As opiniões de terceiros, né? Então, ela vai achando que é insuficiente em relação, vai aumentando aquele sentimento de insuficiência, né? A mulher queria estar ali vivendo aquilo naquele momento mais íntimo com seu esposo, com sua família mais próxima, mas ela precisa receber visitas quando na verdade não queria receber visitas, e ela precisa estar ali fazendo aquele recepção, né? Ela vai estar ali sentindo dores ao amamentar, dores se for a repercussão do parto que ela vivenciou, né? As pessoas questionam muito a via de parto que aquela mulher teve, né? E às vezes aquela mulher se preparou para uma via de parto e ela vivenciou outra via de parto, e naquele momento é algo que emocionalmente a mulher está fragilizada, né? Então ela vai reviver. Oi, foi seu caso. E a mulher ela vai reviver aquela frustração, aquele sentimento que não foi tão feliz, né? Então, quando a gente visita uma mulher, a gente pergunta como foi esse encontro seu com seu bebê, né? Mas não pergunte, foi normal cesáreo, né? Porque às vezes tem esse movimento de perguntar, a gente não sabe como essa outra pessoa vai receber essa pergunta, como é que ela está, né? Então, outro movimento importante é a questão da visibilidade dessa mulher. Porque a criança, ela vai visitar as pessoas vão visitar a criança, vão visitar o bebê. Essa mulher, poucas vezes a gente pergunta como é que ela está, né? Se está dormindo, como é que ela está, né? Então é algo que ela precisa ter visibilidade, né? Ela precisa ser escutada, ela precisa falar sobre, né? Entender, a gente precisa entender esse choro, né? Enquanto tudo isso acontece, na verdade ela deveria ser entendida, ela deveria ser estimulada para esse cuidado com ela, né? Incentivada enquanto mãe,
enquanto que enquanto vivência da maternagem, né, de reforçar esse encontro dela com o bebê, que vai ser difícil, que não é tão fácil, mas que ela vai conseguir, que as pessoas estão ali para ter suporte, o esposo, por exemplo, a família próxima, a mãe, né, uma tia, as pessoas próximas, né, questionar também como ela está se sentindo e que tudo bem que ela não está se sentindo bem, né? E o que é que essa pessoa pode fazer por ela, né? Então é importantíssimo isso. A mulher precisa ser ouvida. O baby blues, né? Tem como fator de risco a privação do sono, né? E o baby blues ele não precisa de tratamento medicamentoso, né? Ele vai cessar por si só, né? Por uma potencialização dessa saúde materna, dessa conscientização dessa maternagem, né? Como possível que não precisa dessa perfeição que muitas vezes se busca, né? Enquanto mãe. E pode sim ter um acompanhamento psicológico, certo? É importante ter um acompanhamento psicológico, certo? E, né, passando desses 45 dias, a gente vai identificar a depressão pós-parto, né? A gente vai identificar enquanto depressão pós-parto. E o que é a depressão pós-parto? Como é que a gente vai identificar enquanto não sendo um baby blues, né? O baby blues é passageiro, é uma labilidade emocional que ela por si só cessa, né? Nesses 45 dias, né? Existe uma estabilização hormonal, existe uma organização de rotina, uma compreensão desse processo. A gente pode chorar posteriormente, né? O que é que mostra que o que é normal, o que não é normal, né? A gente pode chorar, né? Porque a gente não pode estar se sentindo fragilizada em algum momento, que pode estar gestante ou não, pode ter um filho ou não, pode estar no pós-parto ou não, isso é natural. O que vai sinalizar que há algo que não é saudável é a frequência que está acontecendo na vida dessa mulher e a intensidade que está acontecendo. Então, se essa mulher está chorando muito, com muita frequência, então realmente é uma sinalização que essa mulher precisa de atenção emocional, certo? Mas passando esses 45 dias, sinaliza-se a depressão pós-parto, né? E é algo que precisa de muito mais, né, atenção, né? Também tem uma sinalização bastante considerada enquanto ocorrência nessas mulheres, né? Então, de 20 a 25% das mulheres vivenciam a depressão pós-parto no Brasil, né? E isso é um dado também muito significativo, 25% das mulheres, né? Um quarto da população de mulheres em idade fértil, né, que a gente chama, e mães, né? Então, a depressão pós-parto é um transtorno de humor, né? Ele já não é mais um período de labilidade emocional, né? Então, é um transtorno de humor mais intenso, né? Que ele vai ter uma duração maior, né? Ele não vai ser passageiro igual o baby blues, então a gente já começa a identificar. Então, ele acontece com a combinação de fatores físicos e emocionais. O baby blues também, né? A gente começa a ter uma sinalização de esgotamento, de cansaço. A depressão pós-parto também tem um quadro de cansaço, né? Um quadro que pode durar por um bom tempo, né? Um choro frequente, né? Uma fragilidade nessa maternagem, uma necessidade de ficar reclusa, uma tristeza profunda, né? Um sentimento, né, de impotência, de insuficiência, né? A perda, que é uma das coisas que mais é forte, assim, né, é a perda do sentido naquele momento, que a gente julga tão lindo, né? E a depressão pós-parto, diferente do que se acha, pode ser vivida por mulheres que desejam e esperaram a gestação. Não são só mulheres que não desejavam a gestação, viveu isso e está em depressão pós-parto. Né? Mulheres que desejam, que se prepararam para isso, pode sim desencadear uma depressão pós-parto. Né? Então, há uma alteração de apetite, há uma alteração de sono,
Então, a mulher pode gerar um quadro de insônia, né? Pode gerar um quadro de um sono excessivo, né? Pode ter ausência de fome ou uma necessidade de comer mais, né? Uma vivência de um isolamento, né? Atrito e uma inconsistência assim, na relação conjugal, né? Porque existe uma culpabilização, às vezes, desse cônjuge diante essa, essa essa sobrecarga que se julga, né? Então, é um momento que a mulher ela precisa de muito mais ajuda, né? A criança, a mulher nesse momento, ela fica com como é que eu posso dizer? Uma falta de condições de cuidar sozinha do seu bebê, né? Ou se a mulher ela precisa cuidar do seu bebê só nessa condição, vai ser muito difícil, porque aparecem pensamentos muito negativos para essa mulher em relação a ela, em relação ao bebê também, né? E tudo isso, se verbalizado, em geral, enquanto sociedade, vai se falar que essa mulher está rejeitando a criança, que ela não deseja essa criança, que ela é uma mamãe, como eu falei para você, para vocês. Mas, na verdade, essa mulher, ela não está rejeitando essa criança, né? Ela não tem energia, ela não tem condições naquele momento de cuidar e dar atenção a essa criança, ao bebê, né? Então, é doloroso para essa mãe, né? E é para quem está vivenciando, que compreende, sabe que é doloroso também, né? Então, assim, é muito recorrente e a gente precisa, né, dar atenção. Por quê? Porque nesse caso de depressão pós-parto, a mãe, ela precisa de um acompanhamento, em geral, psiquiátrico, né, medicamentoso e psicológico. Ela precisa ter uma intervenção medicamentosa, por mais que ela não queira. Ah, mas eu estou amamentando, né? Pode vir esse pensamento. Porque por mais que a mãe, nesse momento, esteja vivenciando um processo de fragilidade no seu maternar, ela tem essas consciências. E às vezes assim, eu preciso amamentar, eu vou tomar uma medicação, né? Porque a mãe, ela tem dessa atenção com a criança. Em casos mais graves, é que existe sim um movimento de perda de noção, por exemplo, de que a criança ela é um ser que precisa de cuidado, né? Agora, são em casos mais graves, né, de depressão pós-parto, né? Onde existe uma despersonalização mesmo, uma caracterização de despersonalização. Ou seja, ela não vê o outro, inclusive o seu bebê, como ser que precisa de cuidado, né? Um serzinho. Vê ele sem essa perspectiva, né, de ser humano, né? Mas como se fosse um processo de coisificação. E a gente vê que é doloroso, né, como eu falei. E a partir disso, a gente precisa observar, né, algumas estratégias para enfrentar, né, isso de uma forma preventiva, né, porque a gente precisa falar, a gente não fala sobre isso. A gente fala que a maternidade, por exemplo, é algo inerente à mulher, que a mulher vai saber tudo, que essa questão de depressão pós-parto é algo que não existe, né? Que é porque a mulher realmente às vezes não quer cuidar da criança, né? Que tem toda uma sinalização, porque como é que eu sou mulher e não consigo? Né? Existe muito isso. Então, a gente observa que enquanto o fator, por exemplo, de privação de sono, tudo isso pode acontecer. Mas a depressão pós-parto, ela tem várias sinalizações, diante não só a privação de sono, mas todos aqueles fatores que eu já falei. Né? E vale ressaltar que a depressão pós-parto, ela tem uma incidência menor do que a depressão, por exemplo, quando a gente vai observar que já vem da gestação, porém não é observada. Né? Não é observada. Então, a quantidade de depressão, a quantidade de mulheres acometidas por depressão na gestação é maior do que a depressão pós-parto. Porém, aquelas sinalizações vão sendo associadas a tudo que a mulher está vivendo.
Ah, porque é muito novo. Ah, porque tem que comprar e fica ansiosa por conta disso. Então é natural ter ansiedade, né? Porque vai comprar um enxoval, porque vai no médico, porque fica angustiado com as ultrassons. Mas a depressão pós-parto, ela pode finalizar na gestação, né? Então, algumas estratégias, né? Quais estratégias a gente pode realizar para ajudar, né? Nessa questão da privação do sono? A gente pode falar, como eu até sinalizei, da mãe dormir enquanto a criancinha está dormindo durante o dia, né? Enquanto ela está de licença maternidade, enquanto ela pode. Porque a gente fica com aquela pressão, por exemplo, a criança dormiu, eu preciso lavar os pratos, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer o almoço, né? Mas a gente pode dar uma paradinha. A criança, geralmente, ela tem um soninho, o recém-nascido, mais curto, né? Os soninhos. Depois vai ficando mais longo um pouquinho, né? Em geral, pode até ser só 40 minutos de soninho dele ali no início, né? Mas aqueles 40 minutos já pode revigorar você, mesmo que seja alguns minutinhos mesmo. E você pode fazer as coisas no outro soninho dele, né? Mas você observar a sua necessidade naquele momento, se você tem condições de fazer, né? Então, outra coisa importante é a divisão de tarefas na casa, né? Junto com seu cônjuge, né? É importante, eu sempre falo do cônjuge porque é importante a presença, realmente a participação, né? Não só, claro, para questão de não sobrecarga dessa mulher, né? Mas a questão da vinculação materna, paterna, a vinculação pai-bebê. A gente sabe que, enquanto psicólogas, a gente compreende que até o terceiro mês existe um processo de simbiose da criança, né? Que a gente fala até no processo de esterogestação, né? Mas o pai precisa participar, né? A gente, às vezes, naturaliza um discurso que é assim, a criança é muito apegada à mãe, né? Deixa ela com a mãe porque é apegada, porque a criança se acalma, né? Mas a gente não pode alimentar isso, a gente precisa interagir, né? Levar esse pai, essa criança, levar essa criança, esse pai em um movimento natural, Na né? verdade, Algo natural. de algumas mães que eu tenho atendido, eu já vi relatos de mais de uma que o pai é que acalma a criança. Eu até fiquei curiosa, assim, porque o bebê chora, aí quando o pai pega, acalma. Quando a mãe pega, não acalma tão fácil, né? Até porque às vezes a Oh, mãe só vai conseguir acalmar se der o peito, aí ela não quer associar, acaba não querendo dar o peito, aí tenta acalmar de outras formas. Aí o bebê fica demora mais um pouquinho. Então, aí eu já vi esse relato de que o pai é que acalma, o pai é que coloca para dormir. Então, eu achei bem interessante. coisa maravilhosa, né? E é Uhum. importante, sim, o pai colocar para dormir, né? Nessa relação mesmo, que acontece desde a gestação. Essa relação com o pai, né? Da criança com o pai, desde a gestação. E após, né? É importante nesse cuidado, o pai ter um momento com essa criança, né? Então, esse cuidado, né? Essa compartilhar fazeres é muito importante, né? Para essa mãe também, né? Que está às vezes cansada, né? Às vezes com dores, então é importante. O fortalecimento da rede de apoio também é outra estratégia importante, como eu falei no início, né? Perceber seus sentimentos e suas necessidades e não passar sobre isso, não dizer assim, ah, não, mas eu consigo, mas eu posso, eu vou fazer. Né? Outra coisa muito importante é buscar uma ajuda profissional quando a gente está precisando, né? Seja na questão de privação de sono, né? Então a gente tem a Angélica aqui, né, que está nesse processo, mas em outros fatores, né? Uma pessoa para lhe auxiliar na sua casa, se está com dificuldade da amamentação, procurar uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa privada, né, do serviço privado, mas a gente tem pessoas por exemplo, do SUS para fazer isso, né? A gente tem uma enfermeira que trabalha em uma unidade de saúde, que tem conhecimento sobre a amamentação e estímulo de amamentação, que isso faz parte de um processo de puericultura, né? Da visita pós-parto. Então, é importante que a gente procure ajuda e não fique sozinho em relação a isso, né? A todo esse cuidado. Já tô dando uma olhadinha aqui na hora. Como é que tá? Que vai cair a live daqui a 5 minutos, porque eu iniciei às 8.
Aham. Eu vou só finalizar bem rapidinho, né, com uma fala bem rápida, que a gente precisa, né, eu até tinha colocado aqui, né, que a gente precisa refletir sobre nossa maternidade, a gente precisa compreender que a gente não é necessário se prender a padrões, né? Se a gente tem aqui 19 pessoas, essas 19 pessoas estão aqui, se são mães por elas, né, pelos seus filhos. Então, o que vocês estão fazendo enquanto mães, então tentando ser o melhor. Então, vocês são realmente a melhor mãe que vocês podem ser, né? A gente sabe que a ser mãe e ter uma saúde mental enquanto mãe é fundamental no desenvolvimento da criança, emocional da criança, mas é fundamental na sua condição de ser mãe, né? Em condições de bem-estar. Então, a gente precisa nos reconhecer nesse lugar, né, tão bonito que a gente ocupa, né? E se afastar desses padrões de perfeição, né? Se encontrar no seu padrão, né? Com ajuda, né? Sabendo que precisa de ajuda em alguns momentos, sabendo que pode confiar em você, no que você sente, né? Mas que tá tudo bem da forma que você está conduzindo, com ou sem ajuda, né? Buscando outras situações, se sentindo só, com pessoas ao seu redor, né? Tudo isso faz parte, tá tudo bem, da forma que você está vivendo, né? Tudo isso. Então, eu fico feliz em poder compartilhar, espero ter ajudado, né? Esclarecido algumas coisas. Foi muito bom. Em muitos momentos eu me segurei aqui para não chorar, porque, enfim, lembrei de muita coisa que eu passei, mas deixa só eu ver essa perguntinha que tem aqui, Natália, ver se Pode dá falar. tempo. Vou até tirar um printzinho da gente. Vê só. Tem uma pergunta aqui. Como diferenciar uma depressão pós-parto e a ansiedade? Vamos ver se dá tempo responder. A depressão pós-parto, a depressão e a ansiedade, ela tem sinalizações diferentes. Certo? A depressão pós-parto, ela tem uma manifestação, né, como um transtorno de humor, né, como a gente viu, persistente, né? Então, e a depressão pós-parto, a depressão ela é diagnosticada, a depressão pós-parto é diagnosticada semelhante a uma depressão, porém, em um espaço específico que é o que? O pós-parto, né? O bebezinho nascer. A ansiedade, ela tem sinalizações e ela pode anteceder a depressão, certo? Então, são os sintomas realmente. Então, o que? Né? Angústia prévia de uma situação que vai acontecer é uma característica principal da ansiedade. Então, eu começo a ter uma fragilidade, né, uma sinalização emocional antes ou relacionada a fatores que eu me sinto insegura, que vão acontecer ainda, que eu vou vivenciar, entendeu? Então, assim, a ansiedade, ela vem associada, por exemplo, com taquicardia, sudorese, né? Que não necessariamente a depressão, a gente precisa viver tudo isso. São sinalizações diferenciadas, né? Mas taquicardia, sudorese, pode ter um pouquinho de ânsia de vômito, por exemplo, que é uma sinalização da ansiedade, quando algo vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu vou levar meu bebezinho no médico, eu já começo a ter alguma sinalização em por que eu vou levar? Tá chegando o dia de vacinar, então eu já começo a sofrer por antecedência, né? De uma forma mais geral, né? Mais vulgar, seria essa sinalização. E a depressão, você está naquele momento com autoestima baixa, né? Afastamento social, né? Necessidade de se afastar socialmente, né? Alteração de sono, alteração de apetite, aquele nozinho que a gente diz, eu tô com que a gente chama de angústia, né? Mas que as pessoas dizem assim, eu tô com uma gastura, eu tô com uma tranca no meu peito, né? Que não sabe nem verbalizar o que é, né? Porque é um processo psicossomático, né? Somatológico, né? A depressão. Então, é mais ou menos assim. Mais alguma pergunta? Muito obrigada. Assim, eu estou encerrando porque realmente senão vai cair a live. Eu quero agradecer todo mundo que participou da live. Muito obrigada, cada um de vocês. Eu também agradeço a atenção de todos, a divulgação de todos também, né? Eu vi muitas pessoas
repostando. Eu vou deixar salva a live, então vocês podem compartilhar com outras pessoas que precisam, né, dessas informações, dessa conversa que a gente teve hoje. Natália, muito obrigada. Ah, eu agradeço. Enfim, ter trazido até nós, né, essas informações muito importantes, essa diferenciação, principalmente do baby blues para a depressão, que às vezes a gente não sabe a diferença, às vezes a gente nem sabe o que é, na verdade, né? Então, pessoal, eu espero É, que tenha sido, né, útil para vocês, né? Compartilhem. E, Natália, fica à vontade para encerrar. eu quero agradecer, né, a atenção de todos, espero ter contribuído, né? São informações importantes e relevantes que a gente, às vezes, precisa vivenciar para buscar, quando, na verdade, a gente pode buscar sem vivenciar, porque existe, sim, prevenção de saúde mental, né, fortalecimento da saúde mental, não só ver,